Namastê, olá meus amigos, quarta-feira, Momentos 4 Saberes, estamos aqui juntos, mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal, pelo Instagram e também lá no canal da Ayurveda Terapias no YouTube, onde essa live fica salva sempre na página, na playlist Momentos 4 Saberes. Bem-vindo todos. Nós vamos fazer uma análise com vocês hoje de um tema que nós estamos estudando juntos, os amigos no Yoga e também nos 4 saberes. Vamos iniciar então com vocês, tá? Nos colocando numa posição bem assentados, uma postura correta. Coloque-se de uma maneira em que você pudesse se acalmar um pouco, para que a gente possa fazer conexões significativas, para que a gente possa aproveitar este nosso encontro e estudarmos e olharmos de uma maneira muito bonita, muito especial para estes temas da vida que nos conectam, que nos ligam aqui nesse espaço. Quando nós podemos olhar para a tradição do yoga, um dos pontos que vocês todos conhecem, dado muita importância, é o mantra. O mantra, já estudei com vocês, mas ele provoca um certo encaixe em nossa mente, possibilitando então o fluir da expressão de nosso ser, da nossa alma. As variações dos impulsos que a mente recebe, além das memórias, além dos condicionamentos que nós possuímos, né? Além das influências do campo cultural e familiar, gera uma mente que realmente ela não traz muito da nossa própria essência, da nossa própria experiência de ser que eu sou. Então esse campo de influência precisa ser atravessado como uma neblina que eu devo atravessar para ter uma visão mais clara da estrada e poder admirar a paisagem com meus próprios olhos, uma paisagem mais autêntica. Então, quando você olha para essa variação, existem instrumentos que ajudam-nos a tirar essa neblina, a afastar essa neblina. O mantra é uma delas, é uma dessas ferramentas. Então, essa é a razão pela qual o som, o canto gregoriano, as orações sagradas cantadas, têm um efeito muito benéfico sobre a nossa mente. Então, este é o primeiro ponto pelo qual eu queria iniciar com vocês essa percepção da razão do mantra ser um ajustamento. Alguns relacionam o mantra com um tema religioso de alguma religião. Evidentemente que não é esse o propósito dos mestres. Os mestres do yoga são muito claros em nos dar a nossa liberdade espiritual de viver a religião que nós desejarmos ou que nós encontrarmos em nosso berço familiar. Mas o mais importante é saber do mantra como uma ferramenta, como um instrumento, como uma máquina para ajudar a nossa mente a funcionar corretamente. Então vou convidar vocês para fazermos juntos um mantra que tem um efeito bom em nosso coração, em nosso aprendizado. Feche seus olhos, coloque as mãos unidas diante do seu coração, diante do peito. Inspire profundamente. Om Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Badarivanata Yoginam Pataye Namaha Namaste Mitra Devaya Gurave Brahma Vartyase Namo Mahadbhya Siddhebhyo Gurubhyascha Namo Namaha Om Namah Shri Paramarishibhyo Yogibhyaha Subhamastu Sarva Jagatam Om Tatsat Om Namastê. Os 3 Mahavakyas, os 3 pensamentos máximos. Maha, grande, Vakya, aforismo, pensamento. Há uma estrutura do pensamento dos mestres para o fundamento do maior pensamento
a maior complexidade de uma estrutura mental, de uma estrutura de palavras capaz de provocar na mente a síntese maior de múltiplas compreensões. Mahavakya. Primeiro então, Sarvam Tat Kalvidam Brahm. Sarvam, tudo. Tat, tudo que vocês imaginarem. Isso e aquilo, isso e aquilo. Essa máquina, essa luz, tudo. Você, esse telefone, tudo. Então, tudo verdadeiramente é Brahm. É o absoluto. É o inominável. É o infinito. É o divino. Tudo verdadeiramente é Deus. Essa é a máxima das máximas nas compreensões que o pensamento humano é capaz de chegar. Essa superinteligência cósmica, essa infinitude do pensamento que abrange toda a inteligência, essa superinteligência. Imagine essas máquinas todas que nós possuímos, segue um padrão matemático desde o começo do Big Bang. Da formação do universo, lá naquele primeiro impulso, já estavam presentes todas as estruturas matemáticas, geométricas, físicas, químicas e, claro, biológicas, para a nossa existência. Então, essa existência do todo é a presença de Deus. Daí surge o segundo aforismo, a segunda máxima. Então, Sarvam Tat Kalvidam Brahm, tudo verdadeiramente é Deus, portanto, então, tudo é manifestação de Deus. Tudo que é material, tudo que existe é manifestação de Deus. Então, aí podemos dizer, então, Sarvam Brahm Swavapacham, Swavapacham. Essa percepção de que tudo manifesta Deus começa a ampliar muito o nosso encaixe no mundo. Começamos a compreender a estrutura da vida como manifestação de Deus. E, portanto, é claro, nós vamos precisar compreender por que as coisas são como são. Nós vamos precisar compreender porque, evidentemente, que a gente gostaria de entender por que, Senhor, sendo tudo a sua manifestação, porque não é só aquela imagem que nós temos gloriosa da perfeição divina. Um belo pôr do sol, um grande espetáculo universal, e recusamos a ver a presença divina também nas coisas mais pútridas, nas coisas mais esquisitas da natureza do universo. Mas a gente treina nossa mente, fazemos mantra, superamos o primeiro olhar. Teve uma vez que eu fiz um exercício diante de um pequeno pântano, um brejo pequenininho, onde havia uma carniça, onde havia um ser morto, em decomposição, e eu lá fiquei observando aquela água, aqueles serzinhos ali se movimentando, e eu fui praticar isso. Tudo é a manifestação de Deus. E procurei compreender. E eu quero confessar a vocês que eu tive uma experiência de compreensão da vida. A perfeição dos seres, os micro-organismos, a decomposição, né? A planta aquática alimentando aquela substância, transformando depois aquilo em flor, que vai nutrir abelhas. Essa grande, né, ecologia, essa grande cadeia ecossistêmica se revelou para mim de uma maneira muito iógica, muito espiritual, muito divina, o que me deixou muito tocado, muito feliz naquele momento. E eu pude então experimentar por alguns instantes essa clara visão, ou a clara visão para mim, de que tudo é manifestação de Deus. E aí surge o terceiro aforismo, então, Sarvam Vasyakam. Se tudo é Deus, se tudo então que existe é manifestação de Deus, então tudo é necessário. Essas três estruturas do pensamento ióico formam então esse tripé, essa trindade da própria realidade, podemos chamar então de Brahma, Vishnu e Shiva. Essa própria trindade da estrutura do poder criador, da presença da inteligência, desse poder da manifestação e sustentação do universo e esse poder transformador, modificador. Então é como se nós falássemos então de Brahma, de Vishnu e Shiva, ou da Santíssima Trindade, quando falamos dessas três máximas. Tudo é então Deus, tudo é manifestação de Deus, tudo é necessário. Certo? Como evocassos então a imagem da Shakti também, o poder divino. A Shakti divina como sendo expressão da sabedoria, Jnana, chamado então de Mãe Divina como Sarasvati, esse poder então Bhakti,
esse poder da estrutura, da força devocional e da vontade, chamado então Iktya, e o poder da realização, o poder da ação, o poder então chamado de ação divina, o poder divino da realização, chamado então de Durga, para a vontade Lakshmi e para o conhecimento Sarasvati. Percebe que a gente fica rodopiando de muitas maneiras para compreender essas sabedorias, esses saberes que os mestres nos trazem. Nós vamos poder compreender de muitas maneiras. Podemos aplicar as trigunas, podemos aplicar os 3 doshas, as 3 leis de Newton, e aí a gente segue por uma série de compreensões. A própria trindade da tradição cristã católica. Quando você olha, então, de que a vida precisa que você realize, a realidade do plano físico que nós moramos é a ação. De todas as construções deste mundo, a ideação, a imaginação, tá? a inspiração, de todas as habilidades da mente humana, do pensamento humano, a ação é o mais efetivo. Agir. Para matar a sua fome, para matar a sua sede, para te agasalhar, para te abrigar, correto? É o mais fundamental de todas as possibilidades humanas, é o agir. A ação, então, é a base para o nosso mundo, para o nosso modelo de mundo. Perfeito. Agir. Daí surge da ação uma outra compreensão. Nós precisamos perceber que tudo que nós façamos terá um limite da própria limitação humana, e o que vai ser realizado ultrapassa toda a nossa limitação. Por exemplo, respirem. Vamos comigo? Inalou. Agora, o que vai acontecer quando você entregou esse ar a seu pulmão? Pensa a infinidade de operações biológicas, bioquímicas para a sua sustentação em cada ato respiratório. Pense bem. Então, o que nós fazemos é uma pequena parte de um grande processo que realiza-se, que se manifesta, que realiza-se, que se faz. Então nós fazemos o segundo movimento. Eu faço e entrego. Exatamente isso. Que é exatamente o esforço do yoga. O esforço para você adquirir as posturas do yoga e depois dentro delas alcançar um grau de quietude mental e física que algo bom se opera, em especial na produção hormonal, na produção de boa digestão, na realização de boa digestão e na produção de boas conexões neuronais. Então, tudo que nós fazemos é um detalhe, por mais fantástica que seja a ação humana, é um detalhe na profundidade que acontece depois, fora do nosso controle. É o bolo, né? Você prepara a massa, você ajunta os ingredientes e depois põe no forno. Na física quântica, eles estudam esse momento, o pão da pipoca, em que é milho, um pouquinho de óleo e calor. Milho, 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 calor, calor, de repente, nunca mais milho. Pipoca. É esse ponto da pipoca em nossa vida. O ponto do bolo no forno. Você coloca o bolo e perdeu o controle. A gente até atribui, né? Olha o bolo que a Vânia fez, olha o bolo que a Georgina fez, né? Olha o bolo que a Rita fez. Mas, na verdade, não. Nós só preparamos os ingredientes e colocamos no forno e aí torcemos para que toda a dinâmica do acaso esteja a nosso favor. E se estiver, que sorte, ficou um bolo gostoso e não aqueles bolos meio chinelo que não solta as tiras, que não deforma. Enfim, nosso bolo saiu graças a algo muito maior do que o nosso poder de realização. Pode acompanhar isso bem? Então, a ação e a entrega. O esforço e a entrega. O esforço abhyasa, a ação cria, a ação karma, tá? Aqui cria é uma palavra do yoga, tá? Uma palavra da Índia, cria, tá? A ação significativa. Então, essas dinâmicas podemos chamar então do agir humano e vem então vairagya, vem uma entrega, vem uma sensação de o que sai daqui é maior. É uma humildade, é um encantamento, é uma espera por algo fora do controle. E nós nos embebemos
desse encanto, dessa entrega, e as coisas se realizam. No yoga fazemos um monte de exercícios, mas quando nós nos colocamos deitados para o Yoga Nidra, né, para as visualizações de poder, ou para a Laya, o relaxamento profundo, o que acontece neste momento conosco em termos de saúde é maior do que aqueles esforços todos que fizemos físicos durante os asanas, durante as posturas. Mas também não ocorreriam sem um esforço. Eles não viriam a nós sem aquele esforço, porque nós não estaríamos com um grau de ação no corpo para gerar tais hormônios satisfatórios. Compreendem isso? Então o esforço e a entrega. E o que liga os dois? Já que falamos de 3 máximas, a trindade, o que liga, qual que é o fio condutor? Nós temos muitas percepções filosóficas disso, mas há uma que não é tão filosófica, que é bem estrutural, bem filosofia experimental. Quando você tem o esforço e a entrega, o que conecta isso, num nível maior, podemos dizer que é o amor devocional, Bhakti. O encanto com algo de uma inteligência maior. Essa percepção de que tudo está dentro de uma inteligência super infinita, para ser bem pleonástico. E podemos imaginar, como os mestres dizem, Deus como um vastíssimo oceano de pura luz divina. E nesse vastíssimo oceano desprende uma bolha, uma pequenina bolha. E nessa bolha estão as 100 bilhões de galáxias que a ciência sugere que exista, e todas as dimensões possíveis aqui dentro. Imagina as dimensões se somando, vários universos em cada dimensão, e tudo isso não passa de uma bolha no infinito oceano chamado Deus. E essa bolha é a própria manifestação de Deus, e essa bolha se chama universo. Todo o cosmos em todas as suas dimensões possíveis. Podemos imaginar aí das múltiplas dimensões, desses 7 planos, esses 7 subplanos, e tudo ocorrendo em Deus. Então, a minha ação em Deus é um ato de amor a Deus. E a minha entrega, humildemente, e uma grande alegria e confiança em Deus. Quando nós ajustamos, então, a ação com a entrega ao devocional, ao encanto com o divino, surge uma experiência humana que transforma cada ato nosso, de cada ocasião simples do dia. Arrumar o chão, organizar um detalhe na cortina, tudo quando você entra em sintonia com a vastíssima e poderosa presença de Deus, e sem ela nem o espanador existiria, nem o espanador funcionaria, nem o seu braço poderia espanar, nem haveria o que espanar. Então, tudo o que é tão automático para nós começa a ser percebido como expressão do sagrado, expressão do divino, expressão dessa inteligência cósmica. Pode acompanhar comigo que eu estou tentando dizer a vocês, podem trazer perguntas também aqui durante a live e depois também nos comentários. Ela fica salva aqui nesse canal e fica lá no YouTube, no canal da Ayurveda Terapias, na playlist Momentos Quartos Saberes. Toda quarta-feira que a gente está em lugar favorável à internet, estamos juntos. Então, daquela tríplice percepção do máximo pensamento evolutivo que nós alcançamos, os 3 Mahavakyas. Então nós temos tudo verdadeiramente é Deus. Tudo é manifestação de Deus. Portanto, tudo é necessário. Ajusta a isso a visão que você tem da Trindade Divina, na sua devoção a Brahma, o pensamento sábio divino, a Vishnu, a essa sustentação, a manifestação cósmica e ao necessário poder transformador de Shiva. Compreenda isso, traga isso para a sua vida cotidiana e eu lhe garanto que será uma vida significativa. Acabou a noção de ser pobre ou rico.
quando você está na vastidão do amor a Deus, o que quer que você tenha se torna uma riqueza. O que quer que você faça a serviço de Deus é uma riqueza. Tem alcance cósmico, alcance super além do tempo da existência daquela pessoa. Portanto, meus amigos, o que vai dar a grandeza da vida humana exatamente é o encaixe da nossa sabedoria perante a proposta da existência humana para traduzirmos a glória de Deus, a glória universal. Uma partícula tem o poder holográfico de traduzir o todo, num único ser humano, na sua imperfeição, na sua imperfectibilidade, traduzir o que é perfeito, o que é genial, o que é divino. Isso não é maravilhoso? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, nessa nossa live. Ela é sempre curtinha assim, e quem depois pode assistir, compreenda essa sabedoria. Eu vou escrever aqui essas 3 máximas para vocês, e depois todos podemos aprofundar, crescer nelas. Perfeito? E lembra, toda a vida humana, todas as intenções, todos os nossos planejamentos estarão submetidos à nossa ação. À nossa ação e, portanto, o que deriva dela, a nossa entrega. Quanto maior for a nossa devoção em Deus, mais benéfica será a nossa ação e mais potente e verdadeira será a nossa entrega. Menos estresse, menos depressão, mais realização, mais paz, mais conexão, mais satisfação em comer aquela única castanha que eu tenho para comer, porque tudo fica dentro de um campo grandioso da percepção real e não apenas filosofada, verdadeiramente assim. Um grande abraço a todos vocês. Vamos encerrar então com um outro mantra, oferecendo toda a nossa presença ao poder que nos conduz nesse universo, a Deus. Tudo está perfeito, tudo está pleno. Podemos entregar tudo, porque o que nós entregarmos agora será potencializado. Podemos dizer juntos então? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Para o nosso bem e para o bem de todos os seres. Que todos os seres estejam livres da dor e do sofrimento. Que todos os seres em toda parte alcancem a felicidade. E que haja paz, paz, paz. Paz no corpo, paz na mente, paz no espírito. Fiquem com Deus, um forte abraço. Fizemos hoje uma síntese de muitas aulas de yoga que nós temos dado para os nossos alunos e também dentro do curso Os 4 Saberes. Tudo de bom para todos, fiquem em paz. Nós nos encontraremos em breve. Quarta-feira que vem estaremos juntos possivelmente, nesse mesmo horário. Está bem? Toda quarta-feira, às 19 horas, Momentos 4 Saberes. Fiquem com Deus.